Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é João Paulo Rezende de Lima. Eu sou doutorando na FEA São Paulo, em parceria com o professor doutor Cláudio de Souza Miranda, da FEA Ribeirão Preto, e da professora doutora Elizabeth de Oliveira Vendramin, da ESAM, da Federal do Mato Grosso do Sul, escrevemos o artigo Análise da percepção docente sobre a descontinuidade no ensino contábil durante a pandemia de Covid-19. Nesse trabalho, a gente analisa a percepção dos professores de contabilidade sobre a continuidade ou a descontinuidade do ensino de contabilidade durante a pandemia de Covid-19. E qual foi a nossa motivação? A gente sabe que a literatura aponta para um grande despreparo didático-pedagógico para os professores de contabilidade, que não têm uma formação didático-pedagógica sistematizada, e que, aliada a isso, nós temos agora a questão da Covid-19, que transformou todo o ensino presencial para um ensino remoto de emergência. Então, a gente quer entender qual a percepção deles, como eles se sentem em relação a isso, se eles se sentem preparados, tanto emocionalmente, psicologicamente, tecnologicamente e pedagogicamente, como que os alunos têm recebido isso na percepção deles, e demais aspectos exatamente sobre esse processo de continuidade ou descontinuidade das atividades de ensino de contabilidade, seja a nível de graduação ou pós-graduação, instituições privadas e públicas. O questionário foi respondido por 173 docentes de quase todos os estados brasileiros, sendo que 56% eram do sexo masculino, 44 anos de idade média e 16 anos de experiência docente. Em termos das instituições, 60% eram públicas. Cabe um destaque aqui que isso é uma limitação no trabalho, visto que essa não é a realidade dos docentes na área de contabilidade no Brasil, sendo principalmente do setor privado, mas a facilidade de acesso a esses contatos é difícil. Esses docentes, a maior parte deles eram de universidades, principalmente com dedicação exclusiva. 35% deles também estavam em programas de pós, e um ponto interessante que tem relação com a experiência deles, mais de metade deles já tinham experiência como coordenação de curso. 52% dos docentes indicaram que a ES optaram pela continuidade normal das atividades. Cabe ressaltar que nas instituições privadas e convencionais esse indicador foi de 100% e nas públicas municipais também foi de 100%, ou seja, ela foi menor nas instituições públicas federais e estaduais. Em relação à experiência com educação à distância, 63% indicaram já ter algum tipo de experiência. Foram questionados diversos pontos aos docentes em relação à sua experiência com o EAD, conforme o quadro apresentado aqui. Porém, o que cabe mais destaque é que quando se avalia a questão da experiência antes do início da pandemia e no momento da pesquisa, tanto tecnologicamente, quanto pedagogicamente, quanto psicologicamente, todos os docentes indicaram uma evolução na sua capacidade para desenvolvimento dessas atividades. Um ponto interessante a ser colocado em relação aos docentes é que eles acreditam que a honestidade dos alunos em relação às outras atividades avaliativas diminuiu em relação à presencial, mas acreditam que o aproveitamento dos estudos não foram ruins. Em relação àqueles que não ofereceram disciplina, não estão oferecendo disciplinas, porque a instituição de ensino optou pela suspensão, a maior parte deles indicou que o principal motivo foi os alunos não terem capacidade tecnológica para acompanhar as aulas, o fato dos professores talvez não estivessem preparados para o desenvolvimento, trabalhar com tecnologia da informação, e aqui a instituição também teria ficado temerosa quanto aos resultados na aprendizagem dos alunos. Bom, então, como a gente pôde ver pela fala do João Paulo e do Cláudio, a situação de pandemia, ela é algo que acontece por um fator externo e não controlável das instituições de ensino. Nessas situações que nós chamamos de situações emergenciais, as legislações são flexibilizadas, o que foi possível, o ensino remoto. Entretanto, não se discutiu o suficiente os aspectos pedagógicos, sociais, tanto dos alunos quanto dos professores, aspectos psicológicos e os identitários. Então, esse trabalho buscou analisar um pouco desses aspectos, porque é importante para o ensino superior.
Dentre os nossos resultados, destacamos os principais como, entre as instituições de ensino superior que decidiram suspender os seus calendários, existe uma alta concordância dos docentes com essa decisão tomada, e dentre aquelas instituições de ensino superior que continuaram as aulas na modalidade remota, os professores relataram uma alta considerável no tempo de preparação nas aulas e uma redução na percepção da honestidade acadêmica nas avaliações. Esses são os nossos principais resultados. Convidamos a todos a estar em nossa sessão discutindo nosso trabalho e fazer o acesso ao texto completo para tirar maiores dúvidas. Agradecemos a presença de todos. Um abraço.